Olá, eu estou aqui para falar sobre o Laboratório dos Novos Tempos, um projeto de formação idealizado pelo Centro de Estudos e Assessoria Pedagógica, o CEAP. A minha fala irá se dividir em duas frentes. A primeira dela dará conta de socializar com vocês a importância do Laboratório dos Novos Tempos para a formação dos jovens estudantes das escolas públicas de Salvador, alguns dos quais em situação de vulnerabilidade social, e que na escola acabam por construir um ensino de ciência deficitário, por vários motivos. A segunda frente da minha fala tratará da importância desse projeto para mim, enquanto licenciando em Ciências Biológicas em vias de terminar o curso, como membro participante e articulador do Laboratório dos Novos Tempos. Mas antes disso, eu gostaria de comentar brevemente quais foram as atividades que eu e outros colegas docentes idealizamos e pusemos em prática no Laboratório dos Novos Tempos. Todas as ações formativas tiveram como eixo norteador a temática Práticas Investigativas no Ensino de Biologia. Práticas essas que buscam a associação entre a compreensão do método científico e o ensino de ciências, possuindo um caráter fundamentalmente prático, com manipulação de materiais e ferramentas, aqui em nosso caso, materiais de fácil acesso, e muitas vezes recicláveis ou comumente encontrados nas residências. As atividades colaboraram para, dentre outras coisas, a motivação e o estímulo à participação ativa dos estudantes em seu processo de aprendizagem, que se deu a partir da resolução de situações-problema envolvendo práticas investigativas contextualizadas, sempre. Uma das práticas realizadas, que, apesar de aparentemente simples e corriqueira, constitui um excelente exemplo de prática formativa, é a construção de hortas verticais. Aqui, longe de ser uma atividade alienante, a construção da horta vertical contou, por exemplo, com discussões contextualizadas acerca de hábitos alimentares e do consumo de alimentos ultraprocessados, concebendo assim formas alimentares alternativas simples de serem postas em ação. Pautamos nossa atividade em concepções dos parâmetros curriculares nacionais para o ensino de ciências e buscamos articular a atividade investigativa em questão com a vida cotidiana, ao discutir, por exemplo, sobre o valor nutricional e monetário dos alimentos consumidos diariamente pelos estudantes. Nosso principal objetivo é pensar a alimentação enquanto prática cultural e a adoção de hábitos saudáveis a atitudes simples que podem ser aplicadas ao dia a dia, criando um contexto investigativo a fim de contribuir na construção de conhecimentos atitudinais por parte dos discentes em formação. Por isso, atividades desse tipo, realizadas no Laboratório dos Novos Tempos, possibilitam aos estudantes não apenas conhecer a ciência, mas também articulá-la com suas práticas culturais e práticas de vida. A mudança de linguagem, ao veicular o conhecimento científico e a articulação com o contexto sociocultural, faz, portanto, toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem. Esses são os nossos pressupostos pedagógicos. É claro que não podemos deixar de apontar que, ao adquirir habilidade e, portanto, um conhecimento procedimental, de articular tais saberes e práticas, o discente também se prepara para os vestibulares, por exemplo, que cada vez mais buscam pensar em tais articulações. Isso porque é de nossa maior preocupação e comprometimento colaborar para a reparação de injustiças sociais históricas e compreendemos o ensino crítico e engajado da biologia como um importante caminho para tal reparação, contribuindo, dentre outras formas, para que nossos jovens ingressem nas universidades públicas e acessem esse capital cultural e epistêmico que lhe foi negado historicamente. Pois bem, para finalizar, eu gostaria de comentar brevemente sobre como a experiência do Laboratório dos Novos Tempos vem sendo formativa para mim, docente em constante processo de formação. Eu sinto muito orgulho em afirmar que discentes e docentes se formam juntos e mutuamente. Como diria Paulo Freire, nos formamos em comunidade, ninguém forma ninguém. Então, não é leviano eu afirmar que aprendi qual tipo de professor almejo ser, quais as minhas agendas e os meus compromissos enquanto docente, que compreende a educação enquanto ferramenta de mudança social. Atuar no Laboratório dos Novos Tempos, olhar nos olhos dos meus iguais, contribuir para a sua formação, colabora, ao meu ver, imensamente para a construção da minha subjetividade docente, que não é só docente, mas de um sujeito periférico que está entre os seus iguais, crescendo e aprendendo junto, nos fortalecendo e alavancando,
utilizando como matéria-prima fundamental a educação em ciências e as atividades investigativas e contextualizadas.